Olá, gente, tudo bem? Boa tarde. Voltamos. A live de hoje é com a psicóloga Lucinda Mendonça, do perfil Maternidade Única. E nós vamos falar sobre a importância da leveza nesse momento de isolamento social, quarentena. E a Lucinda já entrou, eu vou colocar ela aqui. A gente vai esperando vocês acabarem de chegar para começar o papo. Deixa eu só adicionar a Lucinda. O assunto hoje vai ser bem bacana, porque a gente tem que cuidar da saúde do corpo e da mente. Chegou Lucinda. Ei, Lucinda. E aí, Letícia, tá boa? Tudo bem? Tá me ouvindo Beleza. direitinho? Me ouvindo bem? Tô te ouvindo direitinho. Então, eu estava explicando para o pessoal aqui, antes de você chegar, que a nossa live hoje a gente vai tratar sobre a importância da leveza com as crianças dentro do momento especial que a gente está vivendo, né? A gente não pode também só cuidar da saúde física, a gente tem que pensar também na saúde mental, no bem-estar. Até o pessoal acabar de chegar, me conta mais ou menos aí como é que vocês estão? Vocês estão de rotina? Como é que tá a quarentena aí? Ela tem uma criança, gente, a Lala, né? Lala tá com quantos anos? 7 ou 8, Lucinda? Lala tem 8. 8 anos. Lala tem 8. Pode falar. Não, eu ia falar que você, assim como eu, tá com uma criança em casa, porque tem gente que tem 2 filhos, 3 filhos, e aí eu não sei nem se é melhor ou se a bagunça fica geral, né? Que a gente tem que lidar ali com a criança solitária, uma criança acostumada a ter a vidinha dela, os amigos dela, e tá ali com a gente. É uma das coisas que eu acho que talvez seja bem complicado, né? Me conta Pode falar. Aqui a quarentena está um pouquinho diferente, acho que da maioria das famílias aí. Porque aqui em casa, além de ter a criança, também tem 2 idosos. E o marido continua trabalhando normalmente em hospital. Então, além de ter a quarentena da gente estar isolado, então eu, meus pais e Larissa estamos isolados, tem meu marido que está trabalhando normal. E aí, quando chega, tem uma operação de guerra para ele se desinfectar e não fica perto da gente. Então, acho que até o que está sendo mais difícil com a Lala é isso, ela não poder ter um contato físico com o pai por causa, né, de onde ele trabalha. Mas é por aí. Então, o meu está um pouco diferente da maioria. Mas acredito que tem outras famílias também igualzinha a gente, né? Tem de todos os tipos, né? Me conta uma coisa, eu queria começar abordando para você como que você conversou com a Lala, explicando o que está acontecendo, essa situação caótica, qual que foi a maneira que você conversou com ela e para orientar a gente também. Tá, a gente já passou 2 semanas, mas tem criança que ainda está um pouco perdida, né? Outro dia a Yolanda estava assim comigo, fecha a janela que o coronavírus vai entrar. Eu, nossa senhora, a menina já está apavorada. Então, eu queria entender como que é um jeito bacana da gente conversar com as crianças a respeito do que está acontecendo. Pois é, Letícia, isso é importante, porque apesar delas já saberem, apesar de já ter 2 semanas, mas a cada dia vem novidade, vem notícia nova e que vai angustiando elas cada vez mais. Então, é importante a gente ser sincero com elas. O que é o coronavírus? Explicar para elas numa linguagem delas. É um bichinho que está aí, como outros tantos que a gente já teve, da gripe ou de outras doenças, mas e esse a gente precisa tomar mais cuidado, porque a gente precisa de vagas em hospitais. Para a Larissa foi muito fácil, porque a gente já convive muito com o hospital. Eu trabalho no hospital, meu marido trabalha no hospital, meu pai trabalha no hospital. Então, para ela foi fácil ela entender o que seria isso. Mas para as outras crianças a gente tem que abordar esse assunto também, inclusive para a segurança delas, porque a gente não pode deixar eles brincarem de tudo, porque a gente não tem hospital para levá-los. Então, até para isso, a gente está tendo que segurar as crianças para não terem atividades muito exageradas, porque a gente não vai ter para onde levar. A gente vai ficar com medo de levá-las, na verdade, né? Então, sempre usar a sinceridade, né? Eu não sei como é que você está fazendo aí. Eu, por exemplo, na hora que eu vou assistir jornal, eu peço para a Yolanda brincar, fazer alguma atividade qualquer para ela não ficar ali imersa, que é ao mesmo tempo que eu quero ver. Não é todo mundo que gosta, que quer, mas eu, talvez até pela minha profissão, eu gosto de ver e saber até a última vírgula. Aí eu peço, vai brincar, vai lá pro seu quarto, vai fazer alguma outra coisa, para ela não ficar sendo bombardeada com esse medo. Eu acho que isso é muito importante também, né, Lucinda? Porque senão realmente vai criando um pânico na criança. Ela vai, meu Deus, tá todo mundo morrendo, eu vou morrer, meus pais vão morrer.
Tem que tomar muito A cuidado, gente né? tem que criar estratégias para a gente ter a notícia antes dela. Porque aí a gente já passa para ela na linguagem que ela vai entender e o que tem a ver com a nossa realidade. Né? Então, essa semana mesmo eu tive um problema sério com ela, porque ela ficou preocupada, porque ouviu a gente comentando aqui que daqui a pouco provavelmente vai ter o isolamento vertical e a gente mora com idosos. Então, como que seria isso? E aí ela ficou preocupada. Ela, mãe, mas e aí, como que a gente vai fazer com o vovô e com a vovó? Teve uma crise de choro. E aí eu fui explicando para ela. Eu falei, não, filha, nós vamos criar estratégias. Então, assim, a gente tem mesmo que nós termos a notícia, mas filtrarmos para passar para eles na linguagem deles e da maneira que realmente vão afetá-los. Porque tem notícias que para eles não vão fazer diferença nenhuma, mas tem outras que afetam eles. E a gente tem que filtrar essas que afetam, a gente vai falar. Então, por exemplo, não está liberando mais as escolas, a gente não sabe quando vai ser. Olha, filha, realmente eu não sei como vai ser. E explicar como que vai ser na sua escola. Na sua escola vai ter essas atividades, vai ser online, não vai ser, não tem atividade nenhuma. Explicar para ela ir melhorando o dia a dia dela. Porque senão fica assim, mas e aí, amanhã eu tenho aula? Amanhã eu não tenho? Por que eu não estou indo na aula? Então, quanto mais claro for, melhor para eles. Você entrou num assunto importante, que é a questão da rotina. Houve uma quebra total de rotina, as crianças perderam não só o contato, o convívio social que elas têm com os amiguinhos, a linha que elas estavam seguindo de aprendizado, perderam atividades de como natação, balé, futebol, enfim. E aí, a gente conversou no WhatsApp, nós duas, né, Luciana? A gente estava falando um pouco sobre isso, essa loucura que está sendo as mães tentando passar os conteúdos para as crianças, muitas mães em home office, pais em home office e as escolas mandando um monte de conteúdo e as mães sem saber como que faz. Qual que é a sua opinião sobre esse momento, da questão escolar, Luciana? Como que a gente faz? É uma opinião muito particular e visando a minha filha. Ela é uma criança extremamente responsável. Então, assim, ela é daquelas que na hora que chega para casa, às vezes ela deixa de almoçar para fazer o para casa para depois almoçar. E quando chegou os para casas da escola, ela queria fazer a mesma coisa. Ela queria fazer tudo de uma vez. Na hora que ela viu que era muito, ela entrou em desespero. E aí fui conversando, falei, filha, não, é muita coisa, nós vamos dividir por dia, você vai escolher quais você quer fazer e quais você não quer fazer. Só que tem crianças que têm a necessidade de ter essa atividade. Para a Larissa não ia fazer diferença ter ou não ter. Ela simplesmente, ela não acha que ela está de férias, ela sabe que não está. E ela gosta de fazer as atividades, mas não está tendo interesse em fazer. E eu acho que a maioria das crianças, pelo que eu já conversei com muitas mães, está no mesmo jeito. Então, assim, é importante ter atividade? Letícia, honestamente, eu não sei. Não sei se é importante ter essa atividade da escola. Porque, principalmente na idade das nossas, a sua ainda mais nova que a minha, qual vai ser a diferença desse conteúdo agora com elas com a cabeça ansiosa, com a cabeça preocupada, que estão preocupadas com outras coisas? Será que elas vão aprender esse conteúdo como se estivessem na escola? Será que isso vai fazer diferença na vida delas? Então, eu ainda não tenho minha opinião 100% formada. Mas se você me falasse assim agora, Lucinda, você escolheria agora ter ou não ter atividade para a Larissa, eu ia falar não. Esse desinteresse, eu conversei com algumas amigas que falaram isso, que não consegue. Coloca o menino, que o menino já não tinha interesse de fazer um para casa comum. Aí chega nessa situação caótica e fala, vamos fazer a atividade? O menino dispersa, voa mais que tudo. Aí o que acontece? A mãe estressa, o pai estressa, fica aquela situação de briga dentro de casa. E eu, particularmente, eu não estou fazendo nada de atividade escolar com ela. Eu estou colocando sempre alguma coisa artística. Vamos dançar, vamos fazer uma aula de dança. Vamos fazer cozinhar, vamos mexer no jardim. Eu estou ocupando o tempo dessa maneira, deixando para depois a questão. A Yolanda estava sendo alfabetizada. Eu não tenho nem emocional, nem capacidade de alfabetizar uma criança numa situação caótica que a gente está dessa. Assim, eu não vou fazer isso. Eu acho que se eu fizer A Larissa estava no meio de aprender multiplicação. Nossa! E aí veio algumas mães, assim, Lucinda, como que nós vamos fazer no meio? Eu falei, gente, qual que é a diferença dela aprender agora com 8 ou com 16? Ela não vai usar a multiplicação agora, ainda mais no meio dessa pandemia. Que diferença faz ela usar essa multiplicação?
vou Exatamente. preocupar. Né, ontem a gente estava comentando do texto que a gente recebeu, eu esqueci o nome dela, e falando que eu também concordo com ela totalmente, que o que eu quero depois que começar as aulas é que ela tenha tempo para brincar, para correr, para ficar leve. Porque até esse emocional chegar no lugar que a gente não sabe quais são as consequências emocionais que essa pandemia vai causar, elas têm que ser leves. A gente não pode jogar conteúdo em cima, e principalmente das nossas, aí, das crianças de 12 anos para baixo, não é hora de jogar conteúdo, é hora da gente acolher. Eu acho que às vezes, assim, uma preocupação que eu tenho. Aqui em casa sempre foi limitado celular, televisão. Sempre foi totalmente limitado. Eu sempre pregar longe das telas e tal. Quem me acompanha vê que eu faço isso. Só que eu cheguei num tal limite que eu não tenho mais como segurar isso nesse momento. Então, assim, eu peguei um celular velho que eu tinha, comprei um chip, coloquei o WhatsApp, instalei a família e a mãe das amigas mais próximas. E falei, vai conversar com seus amigos, com sua avó, com suas tias, vai conversar, porque ela tá sentindo falta dessas pessoas e é uma distração para ela. Aí eu fico preocupada, falando, nossa, a menina tá o dia inteiro com essa cara no celular, pelo amor de Deus, na hora que terminar a pandemia, como é que eu vou... Aí você tá entendendo como é que é o sofrimento? Como é que eu vou tirar esse vídeo? Já tô lá na frente. Aí eu entro em desespero. Aí eu falo, não, mas também não vou querer alfabetizar. Então vamos ler uma história? Aí eu pego, guarda esse lá, vamos ler uma historinha aqui? Aí eu conto uma história. É assim que eu tô tentando fazer, para poder achar um equilíbrio mesmo, né, Lucinda? Também não dá pra gente deixar o menino o dia inteiro no celular. É a palavra-chave, é equilíbrio. E a gente vai ter que usar mais a tecnologia, porque, primeiro, que faz parte da vida deles. Não tem jeito a gente falar que a gente vai tirar a tecnologia deles. Né? A gente tem que guiar. Eu acho que tudo tem que ser orientado. Se a gente orientá-los a usar a tecnologia a favor deles, ok. O que não dá é para deixar assistindo qualquer coisa e qualquer besteira que vai só incentivar o consumismo, incentivar o desperdício. A gente tem que incentivar que eles usem coisas que vão ajudá-los. Então a gente pega para sites e tudo. Você quer aparecer? Chegou alguém aqui pegando. Dá um oi aí, vem cá lá, deixa eu ver. Ei, tá boa? Então a gente tem que incentivar que pegue sites que ela vai aprender alguma coisa. Então aqui tá liberado. Mas eu tô achando super bonitinho que ela vai pro quarto dela, pega o celular, deixa lá como um som. Ou põe uma música, ou põe algum dos programas que ela gosta, mas tá brincando. E aí é o dia inteiro, cuidando de filho, cuidando das bonecas, troca roupa 500 vezes das bonecas. Então tá aproveitando para isso. E aqui ela faz chamada com as amigas e fica brincando, coloca o celular e vai brincar com as amigas. Eu tô achando isso muito interessante, essa forma de aproximação. Pois é. Que aí fica o celular em pezinho lá e elas vão brincando. Ela que não gostou de falar com as amigas, não, que não mais a saudade. Eu fico com vergonha. Então ela preferiu ficar só, tá vendo mesmo as músicas, alguma coisa, e vai brincar. Mas tá tranquilo, não tô achando que tá exagerado, não. E quanto a depois, Letícia, não tem jeito da gente prever nada. A gente tem que ficar tranquilo e depois a gente resolve. Porque não vai ter como, a gente não sabe como que vai sair a cabecinha deles. Outro dia eu estava conversando aqui, não sei se você lembra do caso do Batomushi. Foi um caso que me marcou tanto que até hoje eu não entro em navio. Eu não gosto. E olha o que é o Batomushi frente ao que a gente está vivendo. É verdade. Então a gente não sabe o que vai ser isso na vida deles. E agora o que a gente tem que fazer é acolher, acalmá-los, orientá-los e deixá-los livres. Porque a criança, eu tô vendo assim, muita mãe preocupada. Eu tenho que arrumar uma atividade, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que estimular isso, eu tenho que estimular aquilo. Falei, gente, as crianças não estão sabendo viver o ócio. Elas não têm, elas já têm, como você falou, tem balé, tem natação, tem escola, tem inglês, tem isso, tem aquilo outro, e nunca ficam à toa. E as crianças As crianças precisam ficar à toa. A gente não tem que ficar preocupado em arrumar atividade para eles. A gente tem que deixar que eles arrumem. Então, deixa se virar, entra pro quarto e procura. O que vai fazer? É uma cadeirinha.
É uma cadeirinha que virou brinquedo, virou shampoo, né, lá o seu, é um carrinho que vira telefone, cada um vai virando uma coisa. A cola virou shampoo. Então vamos deixar a criatividade deles solta. Não adianta a gente querer orientar tudo, a gente não vai estar a vida inteira deles para orientá-los em tudo. Então vamos deixar eles viver essa pandemia também, que nas brincadeiras que eles inventam, nós vamos conseguir orientá-los. Nós vamos conseguir saber o que é que está acontecendo. O que é que eles estão sentindo. Porque ali, através das brincadeiras, a gente vai vendo o que está mais preocupado, o que não está. Essa questão dos sentimentos, né? Imagino que as crianças estejam manifestando diversos sentimentos. Ansiedade, até mesmo raiva, os mais novinhos intensificando ataques de pirraça. Eu não sei, nessa questão psicológica, se existe alguma forma da gente minimizar ou como que a gente age diante do sentimento deles, para validar o sentimento deles. Antes não tem jeito, né? A gente não tem jeito de prever o que eles estão sentindo. Mas é exatamente isso que você falou. Primeiro a gente tem que reconhecer. Então é chegar para eles, por exemplo, numa hora de raiva, numa hora de pirraça, virar e falar assim, filho, você está com raiva. Filho, essa situação não está fácil para ninguém. A mamãe também tem momentos que sente raiva. Então é a gente reconhecer, a gente validar e falar com eles, assim, olha, vamos ver como que a gente pode fazer isso. Porque não tem como a gente mudar essa realidade. A realidade já está aí. Mas como que a gente pode fazer para passar por isso de uma forma mais fácil? E criar junto com eles. No caso, né, das nossas duas, a gente já consegue. Elas já têm a idade de criar saídas e boas soluções. Para os mais novinhos, a gente inventa. Fala assim, olha, o que você acha da gente fazer assim? E vai orientando eles da melhor maneira. É o diálogo, né? Da abertura para que eles também consigam se expressar. Varia realmente de acordo com a idade. Tem as crianças mais velhas aí que em plena adolescência se veem privados de estarem onde querem estar. É muito complicado, acho que para todo mundo, né, Lucinda? E o papel dos pais nesse momento é exatamente esse, é validar o sentimento da criança, do seu filho, acolher e dentro das limitações, porque também tem uma coisa, eu acho que as mães estão muito sobrecarregadas, assim. Eu vejo pessoas falando que as empresas estão cobrando a mesma produtividade que elas tinham quando elas estavam na rua, né, trabalhando na rua. Elas estão em casa sem ajudante, com a criança ociosa, um monte de para casa, e aí ela fala, gente, eu vou bater a cabeça na parede, que eu não estou dando conta. Muitas amigas minhas têm falado isso. E aí, para essas mães, o que você acha que a gente pode falar para esse momento de desespero que bate, acho que em qualquer mãe, né? É ver qual que é a maior prioridade. Se a maior prioridade é dar atenção para o serviço, então vamos focar no serviço. Ela tem que dar solução lá para o serviço, vamos focar no serviço. A casa fica para depois, o almoço, qualquer coisa que tiver, um arroz com ovo tá ótimo. E vamos focar naquilo que realmente é importante para ela naquele dia. Ou naquela hora, naquele momento. Se na hora do almoço está complicado, então faz qualquer coisa para a hora do almoço. Depois à noite dá atenção para o filho, arruma uma coisa na casa. E uma coisa que a gente tem que apostar muito, Letícia, é colocar os meninos na rotina da casa. Então, por exemplo, se a mãe está lá apertada, que está no serviço fazendo alguma coisa pelo computador, pega alguma coisa que o filho dá conta, como lavar um tomate, lavar as folhas para elas já ir comendo. Se for maiorzinha, picar, por exemplo, um quiabo, descascar alguma coisa e colocar a criança nessa rotina. Varrer a casa, passar um pano, lavar banheiro, depois do almoço lavar a louça. Tudo isso, as crianças vão se sentir importantes, vão ver que elas estão ajudando os pais, que elas são importantes naquela família e não um peso. E as mães vão também ficando mais leves. Elas não têm que dar conta de tudo. A gente não dá conta de tudo. Essa é uma boa ideia mesmo. Acho que é um momento a gente vai reconstruir o que a gente entende como civilização, né? Nesse momento. E é inédito que os pais, todos os pais e todas as mães estejam obrigados a, nesse momento, terem seus filhos dentro de casa, sem ajuda, sem nada, sem os avós, na maioria dos casos. Então é uma boa ideia essa, de você dar um paninho para a criança, vai tirar poeira, vai
vai arrumar aquele Exatamente. cantinho para mim. Até para todo mundo entender qual que é seu papel dentro de casa, né, Lucinda? Que não existe, não é hotel, né? Exato. E entender que todo mundo é uma equipe. A família é uma equipe. Né? Não é a mãe e o pai que tem que fazer tudo por eles e não são eles também que tem que fazer tudo pelos pais. É uma relação horizontal. A gente tem que olhar todo mundo como igual. Então, não tem problema de fazer, de colocar o filho. Isso não é trabalho escravo, isso não é trabalho abuso de menor, não. Isso faz bem para eles. E isso vai fazer muito bem para as famílias, porque as famílias estão precisando disso. Né? Hoje é muito comum as famílias terem a empregada que faz tudo e a criança não sabe absolutamente nada. Né? A gente tem casos que a criança não sabe que o leite vem da vaca, que o leite só vem da caixinha e alguns nem sabem disso, alguns só sabem que o leite está no copo. É verdade. É um bom momento mesmo. Eu tô lembrando aqui de um texto seu que eu li no seu Instagram. Gente, quem não segue a Lucinda, sigam aí, é Maternidade Única, o Instagram dela. E a Lucinda posta altas reflexões, textos bacanas. E eu li uma vez você falando que no momento que você estava trabalhando, que ela estava solicitando muito a sua atenção e você parou e falou: então tá, eu vou brincar com você antes de trabalhar, a gente vai ter o nosso momento aqui, mas eu vou fazer um combinado, depois eu preciso trabalhar. E isso eu trouxe para minha vida, Lucinda, porque eu já sou home office mesmo, eu já trabalho home office, aí eu trouxe para minha vida. Antes de eu sentar e trabalhar, eu tenho meu momento ali, eu combino, falo: olha, nós vamos brincar um pouquinho, depois eu vou brincar sozinha, continuar, porque eu tenho que trabalhar. Acho uma excelente dica também para as mães aí, home office, todo mundo, fazer isso. Delimite, né? Fala com eles assim, agora. Daqui a pouco a mamãe volta, né? Agora tem que se ausentar. Não tem. Eu também estou em home office, né? Eu estou fazendo atendimento online. Então, assim, hoje aqui na live ela entrou de biquinho aqui, né, lá? Mas normalmente ela fez o cartaz para mim, para eu colocar aqui no quarto em atendimento. Então, ela sabe que na hora que a porta está fechada, que é em atendimento, que não podem entrar. Então, a gente tem que falar assim, olha, aqui eu estou fazendo o atendimento online, assim, normalmente eu atendo dou 1 hora de espaço e atendo outro. E aí, nessa hora, ela me ajuda a fazer para casa. Mas, finalmente, eu acabei. Não vou mais fazer mais nada. E aí, eu estou fazendo isso. Ela sabe, então, que eu vou atender, mas que depois eu vou parar, vou ter um intervalo e vou voltar a atender. Então, ela entende também. A gente deixa as coisas livres para ela. Ela tem que entender a rotina, ela tem que entender como que as coisas funcionam. Não adianta a gente deixar e falar assim, não, agora eu vou atender e não fala que horas que vai voltar. Então, ela já sabe. Na hora que a gente acorda, eu já falo assim, olha lá, hoje a mamãe vai atender 3 pacientes. Hoje a mamãe vai atender 2. Hoje a mamãe vai atender 4. Hoje o nosso dia vai ser assim, assim, assado. Ter essa previsibilidade, porque já está tudo tão imprevisível, que ter essa previsibilidade dentro de casa é muito importante. Essa coisa da quebra da rotina, né? Aqui em casa, eu confesso que a gente está um pouco perdido. Assim, o horário de almoço tá igual o fim de semana, um eterno fim de semana. O horário de almoço é a hora que dá fome, o horário de dormir é a hora que dá sono. E eu não estou conseguindo, por enquanto, adequar isso. E eu acho que não é o ideal, né? Eu acho que, não sei, isso deve ser um pouco danoso. Eu acho que vou ter que mudar. Será que no meio do pânico tem jeito da gente saber o que é ideal? Eu tô assim, ó, tá com fome, come, não tá, não come. A gente tem que pensar o seguinte, ideal para a sua família. Tem que ver o que vai funcionar para a sua família nesse momento. Então, para a minha família funciona de um jeito. Eu tô tendo que seguir um pouco os horários, porque eu tenho os horários de atendimento. Então, né, o Fabrício está trabalhando normal, então a gente tem que ter o horário, a gente sabe que ele vai chegar a tal hora. Então, eu sei que naquele horário ali também a gente tem que dar uma afastada para ele poder chegar, assim, limpar todo para poder voltar a viver com a gente. Então, a gente está tendo essa rotina muito por isso, pelos meus atendimentos e por causa do horário que ele chega em casa. Mas o ideal, a gente tem que olhar cada família. Não adianta falar assim, não, tem que continuar todo mundo almoçando meio-dia. Pra quê? Se tá acordando meio-dia? Exatamente. É isso que eu tô pensando que tá acontecendo aqui. A gente tá acordando, tipo, 11 horas da manhã, todo mundo. Pra que eu vou almoçar meio-dia? Não faz sentido. Aqui em casa, a gente tá totalmente sem rotina, confesso. Mas vocês estão na rotina de vocês. Não pode falar que está sem rotina, porque vocês estão dormindo no horário que vocês querem, vocês estão fazendo as coisas e não estão deixando de fazer o que é a sua obrigação, no seu serviço. Acredito que o Leandro também não deva estar
deixando de Tá fazer. trabalhando em casa. Tá Pois é. trabalhando em casa. Ele trabalha normal, eu e a Yolanda perdida. Eu vi outro dia no Instagram umas mães colocando, dá o horário de escola, coloca até o uniforme na criança e simula como se estivesse indo para a escola. Eu olhei e falei, gente, eu não dou conta de fazer isso com a Yolanda. Acho que também... até criar uma expectativa nela, não vai sair, gente, para colocar o uniforme para ir para onde? Não tem o que fazer. Exatamente. Não, eu vi outro dia uma falando que deu mó BO em casa, porque ia ter aula online, e ela fez a menina trocar de roupa. Não foi para o uniforme, não, mas trocar de roupa. E que a menina chorou horrores que ela queria ficar de pijama. Ela falou, não, a aula é uma responsabilidade, tem que pôr roupa. Eu fiquei pensando assim, gente, se assistir a aula, para mim já tá tão bom. Você vai estar de pijama, você vai estar de roupa. Não vai ser isso. Conta, né? Não vai. Exatamente, não tem... Eu vou ver se tem alguma pergunta. Eu só quero falar. Lenita e Júnia estão online. Para quem não sabe, gente, acho que ninguém vai saber, não. Eu e Lucina, a gente estudou desde pequenininha juntas. Então, somos colegas de escola. E tem mais duas colegas de escola nossa online aqui, a Lenita e a Júnia. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta, manda aqui pra gente, que eu vou ler aqui pra gente dialogar em cima do que vocês estão falando. Deixa eu dar uma olhadinha, voltando aqui. Ô, Letícia, eu vi uma perguntando se eu achava que a aula online, agora eu não estou achando ela mais. Aqui, ó. Acha que o EAD seria viável para crianças de 8 anos? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acredito o seguinte, no início vai ser novidade, eles vão ficar super empolgados. Mas depois, eu não sei se isso vai funcionar, não. Porque aí, na hora que virar uma obrigação, eu não tenho tanta certeza que vai funcionar. Mas, mais uma vez, entra naquela questão. Cada criança é uma. Eu sei que a minha aqui na primeira vai ficar super empolgada. Depois eu não sei como que vai funcionar, se vai ter hora, ainda a gente está sem saber como que vai ser na escola dela. Por exemplo, se tiver que ter aula 8 horas da manhã, eu não sei se já vai agradar muito aqui não, sabe? Então, não sei, não tenho essa resposta ainda. É uma coisa muito nova, a gente nunca pensou nisso, gente. Quando que a gente pensou que menino de 8 anos ia ter aula online? Não dá. Eu sei que... num contexto que tá, assim, a energia deles está totalmente enraizada. Eu vejo que a Yolanda fica até assim, tremendo, querendo gastar essa energia. Aí começa a subir na parede, começa a correr em volta da mesa. Faz um coitado dessa menina, porque foi criada totalmente solta, totalmente brincando em parque, pracinha. E aí chega agora, o que vai fazer? Aí eu peguei aquele jump, que é negócio de fazer ginástica, falei, vai pular nesse negócio. Pula aí para gastar sua energia, porque não tá tendo condição. E aí você manda a criança ficar sentada escutando um conteúdo. Eu também não sei se funciona, não. Eu acho que as escolas deveriam tentar passar outro tipo de coisa, assim, sei lá, história, alguma, dependendo da idade, né, algum conteúdo que não tem cara de conteúdo, digamos assim. Eu acredito muito na escolha que eu fiz como escola. Então, eu acredito que a escola vai ter uma boa saída. Nós ainda não estamos sabendo o que é. A gente sabe que vai ter alguma coisa, mas não sabemos nem como que vai funcionar. Então, assim, eu acredito muito que vai ter uma boa saída. Mas, se for para ter aula online, eu tenho um pouco de pé atrás. Não sei como que vai ser, não. A Michelle está perguntando de onde a gente é e como está a situação. Nós somos de Belo Horizonte, e em Belo Horizonte a gente está com um decreto do prefeito para fechamento, e o governador do estado também, fechamento das escolas, comércio, só está funcionando o básico, né? Farmácia, supermercado, padaria e alguns outros poucos serviços. E, por enquanto, Belo Horizonte está assim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Apesar que hoje Belo Horizonte o pessoal estava muito na rua, né, Letícia? Tive notícias aí que a JK hoje estava normal. Ave Maria, gente. Aqui em casa. Tem uma que é importante deixar o ambiente leve, eu também acho. O ambiente, a leveza, né? O marido está trabalhando e eu com a criança, bebê de 2 meses, nossa rotina está normal. Pois nós estávamos em confinamento. Com bebê, acho que a situação é ainda mais complicada. Eu estava conversando ontem na live com a pediatra Carolina. E aí, bebê não tem jeito, né? Bebê realmente você vai ter que manter ali, porque a gente está em um momento de influenza também. Aí é pior ainda. Eu acho, Letícia, que, na verdade, a gente está vindo de 2 semanas que ainda estão tranquilas. Você conseguir ficar com as crianças 2 semanas em casa, ainda está... Eu acho que o pior está por vir.
Mas a gente tem que ter essa leveza e usar criatividade, tanto deles quanto da gente. Então, deixar eles o mais livre possível, né? Então, vamos inventar brincadeira, vamos jogar junto. Acho que agora é a hora da gente pegar os jogos de tabuleiro, pegar baralho e vamos inventar brincadeira, vamos jogar para passar esse tempo. Mas sem a obrigação também, porque eu sei, eu recebo essa pergunta assim 1 milhão de vezes. Mas eu detesto brincar com o filho, como que eu faço? Deixa o filho brincar. Né? E agora também é hora da gente fazer um pouquinho de sacrifício. Quem sabe agora dá uma oportunidade de achar uma brincadeira que você gosta. Não é só uma brincadeira, são vários tipos de brincadeira. Eu, por exemplo, ensinei a Yolanda a jogar dama, porque eu adoro jogar dama. E antes de ter acontecido essa situação toda, eu comprei aquele jogo do mico, que eu adorava quando eu era criança. Então, a gente tem esses elementos aqui que eu gosto, porque eu até tenho um pouquinho de paciência mínima para brincar de boneca. Eu não aguento ficar muito tempo lá sendo a mamãe das bonecas, não. Aí logo me irrita, largo pra lá e nesse momento eu tô com paciência zero. Aí o que eu faço? Vou jogar dama com a menina. Pelo menos é uma coisa que me distrai também, entendeu? Então achar novas maneiras de brincar mesmo. Ontem eu fiz o post aqui, não sei se você viu, do piano. Ela sempre quis aprender a tocar piano. Ela tem um teclado desse tamanho. Aí eu coloquei, eu não sei tocar nada, eu coloquei os números e escrevi os números. Aí ela tá lá, já tá com 3 músicas, treinando as 3 músicas. Ele vai treinar essas 3 músicas, quando terminar as 3 a gente busca mais outras. Você vai treinando até você tocar sem olhar pra colinha. Então, levando assim. Ao mesmo tempo que eu não estou sufocando ela com informação e com conteúdo, eu também não estou deixando tão solta, tão celular só, tentando, né, o equilíbrio mesmo. O equilíbrio, exatamente. E é o equilíbrio de cada um, Letícia, porque vão ter pais que vão... Peraí, Lala. Vão ter pais que vão precisar de mais tempo no celular dos filhos. Vão ter outros que não. Então a gente tem que procurar também o que é o equilíbrio para dentro da sua casa. E não o equilíbrio que, sei lá, qualquer cientista fala. Não adianta a gente agora... comparar, né? Não dá. Mais no Instagram. Aí você entra no Instagram, tá as influências aí todas cortando e colando. Ou seja, gente, eu não tenho saco nenhum. Aí você vai se culpar. Nossa, eu sou uma péssima mãe. Não é momento de se comparar. Tem que achar o que é legal para vocês fazerem juntos. Seja isso que for. Você estava falando aí no início, né? Nós duas temos uma criança só. Para quem tem mais de um, acho que é até mais complicado, porque cada criança reage de um jeito. Então, para a gente, nós temos que focar em uma. A gente tem que olhar em uma, saber como que ela funciona e adequar nosso dia a dia ali com ela. Mas para quem tem mais, tem que ir adaptando com cada um. Porque uns vão querer ter mais atividades, outros vão querer ter mais conversa, uns vão querer ficar mais sozinho, o outro vai querer a companhia do irmão e aí cria briga. Então, cada um a gente tem que ter um tempo, não adianta. A gente tem que descobrir qual que é de cada filho. Tem uma pergunta aqui perguntando quando a gente acha que as aulas voltam. Achar é muito complicado, né? É o achismo mesmo, mas antes de maio, eu acredito que antes de maio não tem chance. Eu acho que nós vamos ficar abril e maio inteiro aí, junho, talvez, porque estão falando que o pico da questão vem em abril e maio. Então a gente vai ter que ver a situação de junho, julho, eu não sei. Não sei nem se a gente vai ter um letivo, gente, sinceramente. Eu acredito assim, antes de maio a gente não vai ter notícia nenhuma. Acho que vai continuar com a paralisação. Depois eu não sei como que eles estão pensando, né? Que é uma coisa, Letícia, são muitas variáveis que a gente tem que pensar. Porque assim como a minha família tem idoso aqui, quantas outras famílias que têm várias pessoas com um grupo de risco? E aí você libera as crianças, e aí? Como que vai fazer? O que você vai fazer depois? Professores e funcionários, né, podem estar dentro do grupo de risco ou terem familiares. Tem que ser feito com muita responsabilidade e critério mesmo. Não dá pra gente prever quando. Nem o ministro da Saúde está conseguindo falar isso nesse momento. Outra está perguntando aqui como que funciona o ensino à distância. Você tem que sentar e explicar o conteúdo. Eu não sei, você sabe, Lucinda, como que funciona esse ensino à distância? Eu estou vendo várias escolas, porque alguns pacientes meus já estão com EAD, os adolescentes. Em algumas escolas eles estão fazendo por videoconferência,
Então, tá o professor com todos os alunos ao vivo, mas a maioria está fazendo conteúdo online só. Então, disponibiliza em alguma plataforma, o aluno vai lá e assiste a aula. Essas aulas, eu estou vendo, em algumas escolas, estão sendo de conteúdo mesmo, matéria nova, e em outras, para as crianças menores, estão sendo mais atividades de movimento. Então, é assim, corre lá na sala, pega tal coisa e desenha essa tal coisa. Cria uma receita com a mamãe e posta essa receita aqui no site. Então, não sei como que vai ser, porque aqui em Belo Horizonte são poucas. Não tem Voltou. Peraí que deu uma travada. Voltou. Voltou? Voltou. Aqui, de pacientes meus, só 2 que estão tendo a EAD desse tipo, que o professor, eles marcam um horário e entra numa videoconferência. Você tá travado. Será que vai começar a dar problema na live, meu Deus? Eu tô te vendo normal, Letícia. Você tá travando e voltando, mas agora voltou. Você tá falando dos atendimentos, ô Lucinda? Se quiser chamar o pessoal aí, além de seguir no Instagram, a Lucinda faz uma apresentaçãozinha aí para quem precisar de ajuda nesse momento, de contar com o seu trabalho também, pode ficar à vontade. Na verdade, Letícia, eu me coloco à disposição para depois. Porque eu, com esse atendimento online, eu estou mesmo pegando só os que já são meus pacientes. Porque eu acho que esse atendimento online, a gente precisa conhecer, sabe, a pessoa para depois vir aqui para a tela. Eu acredito muito na psicologia ainda, de olho no olho. Então, me coloco super à disposição. Se quiser tirar alguma dúvida, pode me mandar, tanto lá pelo Instagram, pelo Facebook, pode me mandar, que eu vou ter o maior prazer em responder. E meu consultório, eu vi uma falando que a gente está pertinho, meu consultório é lá em Nova Lima, que meu consultório é lá no Vila da Serra. Então, depois vai ser um prazer, quem quiser, estou à disposição no consultório. Mas para atendimento online tem que ser realmente quem já são meus pacientes. Mas sigam a Lucinda lá e aí vocês vão batendo papo com ela também. A Lucinda é super aberta. Eu tô... Sempre que aparece algum BO que eu não sei lidar com a Yolanda, eu mando para a Lucinda. Lucinda, o que você acha? Já fiz algumas vezes, né, Lucinda? Tenho o maior prazer em ajudar. Isso aí não tem problema nenhum, não. Pode mandar mensagem que eu respondo com o maior prazer. Vamos ver, vocês têm mais alguma pergunta, gente? Alguma coisa que você queira falar, Lucinda? Essas perguntas nós respondemos, né? Isso, falando de ensino à distância, o pior ainda está por vir. Pois a gente vai ter que, não sei, talvez daqui a 2 semanas a gente tenha que convocar uma outra live com a Lucinda para a gente cuidar da saúde mental das mães também. Porque se as previsões forem cumprindo da forma como a ciência está imaginando, a gente vai dar uma bitolada aí, né? Eu acho que a gente tem que cuidar da gente, sabe, Letícia? Porque a gente estando bem com a gente vai refletir nos filhos. Mas se a gente não cuida da gente, os filhos vão ter, as consequências vão ser neles, né? Então a gente tem que cuidar da gente. E aí entra numa outra questão, que é falar assim, mas o que é cuidar? É fazer atividade física, porque você abre o Instagram, tem lá 1000 programas de meditação, 1000 programas de atividade física, 1000 programas de alimentação saudável. Gente, cuidar de você é fazer aquilo que você gosta. Seja, entrar para o banho e ficar um tempinho a mais, trancar no banheiro para não ter menino te chamando, ir na cozinha beber um copo d'água, mas você precisa de momentos para você. Então, a gente tem que ter esse cuidado para refletir isso neles. É como no avião, né? A gente primeiro põe a máscara na gente para depois pôr nele. E agora, porque se pra gente não tá fácil, a gente não sabe, é um momento totalmente de incerteza, de medo, de angústia, imagina pra ele. Porque da mesma forma que a gente tem que validar o sentimento deles, a gente tem que validar os nossos sentimentos. Eu temo pela vida das pessoas que eu conheço, parentes, amigos, eu temo pela vida. Eu tenho umas noias que eu falo, vai morrer. Fulano, Beltrano vai morrer. E eu fico bem desesperada. E é importante a gente ter fé, ter esperança, mas também validar. Falar, olha, é um medo real. Tem pessoas do grupo de vida que a gente conhece, que a gente gosta, e que
tem que torcer para essas pessoas estarem bem mesmo, né? Eu acho que talvez validar sempre os sentimentos. A gente tem direito a ter medo, tem direito a chorar. Se a gente ficar se botando como Mãe Maravilha agora, vai dar ruim, imagino eu. Vai. Muito ruim. A gente tem que mostrar as nossas fraquezas, inclusive para os nossos filhos. Mostrar que a gente sente, nós não somos insensíveis. E mostrar que é algo totalmente inesperado, a gente nunca viveu. Se a gente for pensar, meu avô viveu a gripe espanhola. Ele contava sobre a gripe espanhola. Só que há 2 gerações atrás, como que eu vou fazer? Não sei como que ele fez. Ele tinha 4 anos na gripe espanhola. Não sei como que foi. Então é uma coisa totalmente nova pra gente. Não tem ninguém vivo que viveu isso para contar pra gente, olha, segue esse caminho que é mais fácil. Então, vou dar uma diquinha num negócio que eu tô fazendo legal aqui pra vocês, gente. Isso que você tá falando do avô. Os nossos filhos, que com certeza vão sobreviver a isso, eles vão contar essa história aqui, ó. Até eles morrerem lá velhinhos. E eles vão estudar isso na escola. Então, o que eu faço? Eu já tenho um e-mail que eu criei para a Yolanda logo que ela nasceu, e eu mando algumas coisas, alguns sentimentos, mostrando alguma coisa que aconteceu, e eu tenho mandado para ela o que está acontecendo. Assim, o dia que o Papa Francisco fez a missa lá com a praça vazia, eu mandei a foto, eu escrevi o que eu estava sentindo diante de uma situação dessa. Escrevo para ela, assim, para ela ter esse conteúdo, assim, quando ela crescer, quando ela for escutar na audição, falar, olha só o que a minha mãe estava sentindo nessa época. Acho que vai servir até para ela apresentar na escola dela na época, sabe? Então deixa essa dica para vocês, seja por um caderno, às vezes criar um diáriozinho, ou cria uma conta de e-mail para dar para a criança quando a criança tiver idade. Eu acho que vai ser um material legal para eles terem de estudo para frente. E para a gente desabafar, que acaba que a gente desabafa também, porque você está escrevendo para o seu filho num tempo futuro. Então você está escrevendo para um adulto ler, né? Ou pelo menos um adolescente. Então você pode falar sem medo e sem nada. O que você está sentindo? Ó, eu estou arrasada, hoje o dia foi péssimo. Você pode falar numa linguagem que te faça desabafar também. Não, exatamente, eu acho que isso é fundamental. E a gente precisa. Eu estava rindo aqui em casa que uma das coisas que eu estou mais sentindo falta é ficar sozinha. Porque, né, a maioria sabe, eu sou filha única, e todo mundo fala, filho único sempre está sozinho. Gente, mentira. Eu vivo querendo esse momento de estar sozinha. E é uma das coisas que eu também estou sentindo falta. E aí, o que eu estou fazendo? Eu espero a Larissa dormir, e aí eu fico no meu momento sozinha. Vou escutar música, vou refletir, vou pensar, vou escrever, vou pensar em algum conteúdo, que está difícil também isso. A gente está bloqueado, a gente está sem saber o que escreve, porque só tem, tá monotemático, né? Só vem coronavírus. Só. E a gente fica pensando assim, nossa, mas eu vou falar disso de novo, mas ainda tem muita coisa pra gente falar, é muita novidade. E é exatamente o que a gente falou antes, a gente não sabe como que vai ser as próximas semanas. Por mais que a gente está vendo, acompanhando a China, a Itália, a Espanha, e nós estamos, né, 2 semanas aí atrás da Itália, mas a gente não sabe, aqui é diferente, nós somos diferentes. Por mais que o povo italiano tenha uma semelhança muito grande com a gente, mas somos diferentes. E como que isso vai reagir na gente? Então é importante a gente se ouvir, a gente se acolher, a gente entender, peraí, mas por que eu perdi a paciência com meu filho nessa hora? Porque vai perder, não adianta, ninguém é perfeito. A gente vai perder, uma mínima coisa pode irritar a gente. E aí é a hora da gente parar e pensar, falar assim, mas por que eu estou pensando nisso agora? Por que eu perdi a paciência com ela fazendo só aquilo? E tá vindo muitas coisas nossas, que as nossas dores vêm nessa hora. A Sofia está perguntando se o ideal é ficar super informado ou se afastar um pouco por causa de tantas notícias ruins. De novo, é ideal para quem? A gente tem que pensar nisso. Eu gosto de estar super bem informada. Eu também. Mas eu vou atrás das informações que eu acredito. Então, eu não vou ficar olhando tudo enquanto é site. Eu vou atrás da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde, que são 2 órgãos que eu acredito. E ainda, como já falei, a família tem muito médico, a gente vai atrás dos médicos. Então, assim, tem infectologista, tem clínico, tem pneumo. Olha, como que tá? Como que é? Tem pediatra. E a gente pega essas informações. Então, são essas informações que eu procuro. Tem pessoas que são mais ansiosas que eu acho que devem ficar fora das informações.
Porque tem gente que acaba a ansiedade tendo a informação e fica segura. E tem gente que aumenta a ansiedade com ter a informação e não saber como que vai ser, porque é um momento de total incerteza. Então depende muito. Se você é uma pessoa ansiosa, que você tendo a notícia, você vai ficar segura? Você vai se sentir melhor? Corra atrás da notícia. Você é uma pessoa ansiosa, que ao ter a notícia, que é cheia de incerteza, fica sem notícia. É o meu caso. Eu tenho um quadro de ansiedade, eu tomo até medicação e tudo. Só que eu sou uma pessoa que eu acho que, por ser jornalista, favorece, mas não é só por isso, não. É minha característica. Se eu não me sentir no domínio da situação, para mim acabou. E é óbvio que eu não estou no domínio da situação só de ter aqui as informações. É óbvio que não. Só que eu me sinto mais próximo um pouquinho, tendo ali os dados. Eu tenho que saber quantas pessoas que foram detectadas o coronavírus hoje, em Belo Horizonte. Aí eu fico lendo, mas é o que você está falando. Você não é para ficar indo atrás de site sensacionalista, receber vídeo de WhatsApp, gente. Graças a Deus, no meu ciclo, ninguém me manda nada disso. Mas tem gente que tá mandando um vídeo de gente morrendo, uma coisa horrorosa. Não abre, não, exclui essa pessoa da sua vida, porque não faz bem, eu acho, né? Que horror. Mas eu não abro vídeo normalmente agora, então eu não abro mesmo. Eu até abro os de meme. Os de meme eu abro, que a minha distração são os memes. Agora, não vou atrás de ver gente morrendo. Não, a gente não precisa dessa crueldade pra gente saber o tanto que é sério, né? Uma morte seria terrível. Imagina a quantidade de pessoas que estão sendo previstas. Então, e tem gente sofrendo na Espanha, na China, na Itália, no mundo todo. Estados Unidos agora está aumentando o número de casos. Então, assim, a gente sabe que tem muita gente sofrendo. Ok, se essa informação para você for suficiente, beleza, não tem que ficar vendo a pessoa morrendo. Isso aí já é sadismo, né? Exatamente. Cuidar mesmo, senão a gente pira. Na verdade, Letícia, não tem regra para nada, né? A gente tem que sentir o que vai funcionar para a gente agora. Porque se situações que são totalmente previsíveis e seguras, cada um age de uma maneira e reage de uma maneira, imagina numa situação que é totalmente inesperada, imprevisível e desconhecida. Então, eu lembrei agora uma amiga minha estava contando que a sobrinha dela fez o seguinte questionamento e eu achei muito interessante. Ela falou assim, se a gente vai ficar sem férias, porque a gente vai perder férias para a gente poder voltar a estudar, por que a gente não está de férias agora, mesmo que a gente não viaje? Por que a gente está dentro de casa ainda tendo que estudar e depois vai ter que voltar para a escola e estudar mais? Achei isso tão pertinente da cabeça da criança, de pensar realmente, coitada da criança, ela não vai ter direito a um sossego. Então, afrouxa um pouco, larga um pouquinho o menino no ócio, na diversão para ele, né? Não tem como a gente querer o desempenho escolar da criança ali. E até nisso, Letícia, nós estamos imprevisíveis, né? Porque há escolas que estão falando que já são férias adiantadas e há escolas que não, que estão falando que vão esperar para ver como que vai ser. Então, até nisso, nós estamos realmente imprevisíveis. Cada escola acho que vai agir de uma forma e não tem como a gente nem falar isso para a criança. Então, assim, aproveita o tempo que você tem. Aproveita, vai fazer o que você gosta. Se você quer ir cozinhar, vai cozinhar. Se você quer ir brincar, vai brincar. Se você quer ir assistir alguma coisa na televisão ou no celular, vai fazer. Mas a gente tem que dar o tempo para eles e para a gente ter tempo também. Porque senão eles também nos sufocam. Não adianta falar que não. Né? Se nós sufocamos eles também nos sufocam. É verdade. A gente tem que saber disso. Tem uma pergunta aqui, se a mídia está escondendo a verdade. Olha, eu não acredito que a mídia esteja escondendo a verdade, não. Na verdade, o que está acontecendo, a Lucinda também deve estar por dentro disso, é que a gente não tem, a Carol falou ontem, a gente não tem testes suficientes para a gente fazer em todo mundo. Então, tem alguns casos que não estão sendo notificados por falta do teste. Agora, que a mídia está escondendo, eu não acho que está escondendo, não, gente. Eu acho que os dados são esses. Eu concordo com você. Eu acho que o que acontece é que a gente não tem os exames suficientes para serem feitos e só vão ser feitos realmente nas pessoas mais graves. Então, nós nunca vamos saber o número real de casos. Mas isso não é só aqui no Brasil, né, Letícia? Acho que isso é muito importante a gente falar, que isso está no mundo inteiro. Isso é porque o reagente está em falta. Não tem o reagente para fazer o exame. Essa que é a questão.
Então, assim, pegou, não posso nem falar que de surpresa, porque a gente está vendo isso aí acontecer na China desde dezembro. Mas talvez os diversos países não se prepararam, não acreditaram, não acharam que o caldo ia apertar, ia ser tão forte. Mas, particularmente, aqui em Minas, eu tô tranquila, assim, não, tranquila não é bem a palavra. Eu estou gostando do desempenho do nosso governador e do nosso prefeito de Belo Horizonte. De ver que está tendo essa mobilização, que vai ter a construção lá já está tendo a construção lá no Expo Minas, para poder abrigar as pessoas. Então, eu estou conseguindo essa questão, eu estou conseguindo ter tranquilidade ao ver o que está acontecendo na minha cidade e no meu estado. De perceber que esses dois governantes, eles estão na linha de pensamento que eu gostaria que eles realmente estivessem, entendeu? Não sei, é onde entra a informação para o meu bem. Na verdade, hoje até usei uma palavra que eu acho que é a melhor, assim, eu estou esperançosa. Porque eu estava com muito medo do que ia ser do Brasil frente a essa pandemia. Eu falei, poxa, tá lá, Itália construindo os hospitais, Espanha, né? E aqui no Brasil nós vamos morrer, vai morrer todo mundo, porque aqui nunca toma essa atitude. E eu tô feliz de ver que eles estão fazendo e estão indo pelo caminho certo. Então, sim, o ministro da Saúde manteve a quarentena, descartou essa questão de voltar para a escola, manteve a quarentena, por enquanto, todo mundo quieto dentro de casa. Eu fiquei muito aliviada ontem com a coletiva de imprensa dele. Aí é isso, fugir da informação depende qual informação. São informações assim que me tranquilizam, que me deixam respirando. Outras informações vão te apavorar. Então, é saber também, é o que você está falando, saber que tipo de informação consumir, né? Saber onde procurar, né? Não é aquilo da gente, não, eu vou procurar essa aqui porque essa aqui me acalma. Não, é procurar porque aquela ali eu acredito. E tendo a verdade, a gente consegue lidar melhor. Seja uma verdade cruel ou seja uma verdade boa. Isso mesmo. Aqui ela está falando que uma amiga foi para a fila do pronto-socorro e o médico disse para multiplicar por 10 o número de casos. Tem uma matemática que está sendo adotada aí exatamente por isso, porque não são todas as pessoas que estão sendo testadas. Só que eu não estou conseguindo ler o nome dela, é acho que sim. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou conseguindo ler, eu não estou no de óculos e não estou enxergando direito. O que acontece? Você não tem que ficar preocupado por isso. Essa não é a questão da preocupação. Porque as duas lives que eu fiz com a doutora Carol aqui no canal, ela explicou muito bem isso. A minoria das pessoas vai desenvolver um quadro clínico agressivo. As pessoas estão em casa para que os que precisam de atendimento possam ter esse atendimento. Então, assim, se a gente tem muitos casos ao mesmo tempo, essa é que é a grande questão. Não é que todo mundo que vai contrair o coronavírus, não é igual a ebola, que não tinha jeito, né? Se fosse o ebola, realmente, era pra gente tá pulando da ponte aí, porque aí não ia ter jeito, não. Agora, o corona, não. A maioria das pessoas vai ficar tudo bem com elas. Então, não fica preocupada com a questão do número. Essa estatística é ruim, porque a gente acaba não sabendo a realidade, que não é pra gente saber. A OMS que tinha que estar sendo notificada, mas também não é culpa. Não tem exame e não tem exame. A gente não tem o que fazer com isso. Eu acho que, na verdade, a gente tem que lidar com a realidade, né, Letícia? Porque não tem como a gente modificar. Né? Acho que eles estão fazendo o papel deles, acho que o Ministério da Saúde está muito no caminho certo. Então, vamos acreditar neles, né? Vamos ter a esperança que vai dar tudo certo, sim. E, honestamente, assim, é legal a gente saber que, em vez de ter 10 mil casos, teve 1 milhão. Mas o que isso vai mudar na nossa vida, o que a gente está vivendo? Né? Então, vamos ter calma e vamos fazer a nossa parte. Eu acho que o mais importante é isso. Vamos fazer a nossa parte. Agora é todo mundo por todo mundo, respeitar todo mundo, ninguém ultrapassar o limite do outro, seja ele físico ou emocional. Você fazer o que você dá conta. Não se cobre de fazer além do que você dá conta e não se cobre o que o outro está fazendo. Não, faz o que você dá conta que está ótimo. Tem um aqui perguntando sobre... Aqui, ó, os idosos que temem sair pra rua. Gente, aí, francamente, eu não sei, amarra na mesa. Sinceramente. Eu, se for parente meu, eu amarrava, trancava a porta, não vai sair. Porque, realmente, idoso não pode ir pra rua, gente. É fato. Não pode.
É um risco altíssimo que eles estão correndo. Embora nem todos os idosos que contraiam o Covid-19 vão morrer também. Não precisa a pessoa, porque às vezes eu tenho muito medo das pessoas não estarem entendendo isso, Lucinda. Quem contrair o vírus, né, o Covid-19, a doença, ela não vai morrer, não é uma sentença de morte, mesmo que ela seja um idoso. Dentre os idosos também existe uma porcentagem dos casos que vão se agravar. Então, assim, recebeu a notícia que semana que vem diz que vai estourar os casos. Recebeu a notícia, não sei, minha mãe, meu pai tá com Covid. Calma, calma, respira. Não é uma sentença de morte. Espero que não, né, Lucinda? Vamos tomar as atitudes que têm que ser tomadas. Vamos fazer a nossa parte. Não tem jeito, Letícia, porque não tem como a gente falar, né? Aqui, quantos casos de jovens estão indo para o hospital? Então, não tem como a gente falar, é só jovem, é só idoso. A gente sabe que no idoso é pior. E, completando essa pergunta aí dos idosos, eu estou recebendo muito pais de pacientes meus perguntando quando os pais sofrem de Alzheimer. Porque aí é mais difícil ainda, né? Porque eles já têm a rotina, já tem tudo, então é mais difícil ainda. E a gente tem que tentar eles viverem na rotina deles, porque eles não vão entender. Não adianta você falar o que está acontecendo, dependendo do grau do Alzheimer, não adianta você falar o que está acontecendo, que daqui 2 minutos eles já esqueceram. Mas é tentar viver a rotina deles o máximo possível. Então, esses, assim, se tiver condição, por exemplo, desce para o pilotis do prédio, desce para o prédio, depois volta, dá um banho melhor, porque é uma outra realidade. Nós não estamos falando de pessoas só assim. Nós temos várias variáveis e a gente tem que tomar cuidado. Então, dos idosos, quando tem alguma outra doença, principalmente doenças relacionadas ao emocional e ao mental, a gente tem que ter um cuidado ainda maior. Não só os idosos, todos. Que eu tô com muito medo dos adolescentes também. Também, né? A ansiedade já estava grande e ficar preso dentro de casa, o que isso vai acontecer? E ficar preso junto com os pais ansiosos também, o que isso vai acontecer? Então, e qual seria um sinal de alerta para quem tem adolescente aí? O que deve acender o alerta aí para o pai e a mãe estarem de olho de alguma característica de... São vários e às vezes até controversos. Alguns vão ficar mais quietos, presos dentro do quarto, sem vontade de comer nada, e no escuro, sem vontade de fazer absolutamente nada. E outros já vão para o lado contrário. Vão dormir demais, não vão comer demais, e vão estar agitados, e nada vai estar bom, e vai ter um medo maior do que está acontecendo. Então, qualquer atitude exagerada, a gente tem que ficar atento. Seja ela para menos ou para mais. Está exagerado, fica atento. Mudança demais, né? É porque a adolescência é um momento muito complicado da vida. Realmente, você tocou num ponto importante para evitar, né? A criança, o adolescente tentar contra a própria vida, realmente tem que ficar de olho nisso. E ter diálogo. Diálogo. Tem que ter diálogo. Não adianta mascarar, não adianta trancar dentro do quarto e falar que nada está acontecendo. É conversar, é procurar ajuda. Nesses casos aí, eu me coloco à disposição. Se precisar, pode vir procurar que a gente orienta. Mas a gente precisa ter o diálogo. Os pais não podem perder a ligação com os filhos. Eles têm que ter essa ligação sempre. E essa ligação é construída agora, na infância. Mas dá para reportar na adolescência ainda para quem não tem. Aproveitar esse momento que está todo mundo em casa mesmo e tentar fazer o melhor, tentar tirar o melhor proveito desse convívio forçado, digamos assim, né? Que muitas vezes tem adolescente que nem vem os pais direito. Chega fim de semana, já sai. Então aproveita desse momento, usufrui ali da companhia do seu filho, que é uma boa companhia também. E para os filhos, assim, vai conhecer seus pais. Sai um pouquinho aí das telas, vai conhecer, seus pais são legais. Se você é uma pessoa legal, eles também são. Vai lá, conversa com eles, procura saber, E igual a gente deu a ideia dos jogos, todos esses jogos que a gente falou aí, jogos de tabuleiro, baralho, pode ser jogados a qualquer idade. Então, vai jogar com seus pais, vai jogar com seus irmãos, vai conhecer. Eu tô recebendo um tanto de meme assim, olha, conversei com meu irmão, até que ele é legal. Ele é legal sim. Ótima oportunidade das pessoas se aproximarem. E aproveita esses momentos, assim,
Já que está muito sem rotina, mas aproveita que está na hora do almoço, vamos sentar todo mundo para almoçar? Vamos conversar ali? Né? Se vai lanchar ou jantar, vamos sentar todo mundo, vamos conversar? Gente, a live vai finalizar, tá me dando 15 segundos restantes aqui. A gente vai ter que pedir. Sigam a Lucinda, Maternidade Única, eu vou trazer ela de volta para novos papos. Você topa, Lucinda? Claro, muito obrigada pelo convite, Letícia.